paz. Só você que está feliz, vamos aplaudir a Jesus nessa hora. Enquanto aplaude, vamos aproveitar para encher esse lugar de glória a Deus e aleluia. Cumprimente aí 2 pessoas, 3 e diga assim: você está no melhor lugar do mundo. Como é bom poder estar com vocês aqui nesse dia, nessa quinta-feira, essa semana tão especial, esse mês tão poderoso, celebrando mais um aniversário dessa casa, dessa família, desse ambiente tão especial. E eu tenho meu coração transbordando de júbilo e de gratidão a Deus em poder ter passado esses dias aqui com os vossos pastores. E foram dias tão especiais, foram curtos, né? Apenas três, né? 3 dias, mas que foram intensos e poderosos. E meu amigo, muito obrigado por me receber, cuidar de mim e ter andado comigo de carro, a pé, de todo meio de transporte possível. Esses dias foram maravilhosos. E sem contar que eu tive o privilégio de recebê-los, né, juntamente com a pastora Fabi, que eu vi, estava ali também, né? E junto com todo o louvor, foram alguns dias maravilhosos lá em Lisboa, em Portugal, também lá nas nossas filiais. A nossa igreja ficou com saudade, os irmãos já estão com saudades. Eles falaram assim: bispo, vai lá e já deixa uma data para eles retornarem aqui. Aí eu falei assim: eu vou lá pedir para a igreja, se a igreja libera. Vocês liberam o pastor e o louvor para passar mais uns dias com o bispo lá em Portugal? Aí, então é só marcar, a igreja liberou. Glória a Deus, amém? Amém. Conheceu o pastor Saulo, amém? E está aqui com os bispos, né? Júnior Galvão e a bispa Kate, que também nós estivemos na terça-feira. Muito obrigado em poder reencontrá-los. Obrigado pela amizade, pelo carinho, obrigado por tudo. Tá bom? Abra sua Bíblia aí comigo, por favor, no Evangelho de João, no capítulo de número 20. Amém? Glória a Deus. Olha, se puder me dar uma ajudinha aqui no retorno, por favor. Vai chegando assim, depois de vários dias ministrando, a voz já não é tão potente, né? Ela já vai ficando mais fraca, então dá um help aí. Amém? Enquanto você abre aí João capítulo 20, eita glória, que mistério, hein? Ó, aí ficou forte, hein? Aleluia. Eu quero apresentar para vocês esse aqui, que foi um presente que eu recebi de Jesus, o meu 3º livro, O Rumo ao Novo. E aqui eu falo sobre Josué. Esse livro nasceu depois de uma série de mensagens no livro de Josué. E Josué é um livro maravilhoso, é um livro poderoso, porque Josué é o livro daqueles que venceram o deserto. Glória a Deus. Vou fazer de novo, ó. Josué é para aqueles que venceram o deserto. Toque em alguém e fala assim: ó, você foi feito para vencer os desertos. Ele andou 40 anos no deserto, mas chegou uma hora que o Senhor falou para ele: Josué, acabou o deserto, é hora de atravessar e tomar posse da sua promessa. Então eu falo sobre esses capítulos iniciais do livro de Josué, 1, 3, 4, sobre o chamado dele, a transição, a passagem do Jordão, sobre os primeiros momentos na terra da promessa. E esse é um livro muito poderoso e muito especial que vai falar ao seu coração. Já estamos aqui, é o último dia. Amanhã eu já volto para minha casa, amanhã eu já volto para Portugal. Então temos poucos. Então se você gostou e quer levar, no final já vai correndo, é lá na frente, é isso? Vai estar lá? Vai estar lá na frente, eu também vou estar lá. Se você quiser assinar uma foto, o que quiser, estaremos à disposição. Então no final, não perca tempo, são poucos para você adquirir o seu, porque é bênção, tá bom? João capítulo 20, nós vamos ler aqui vários versículos desse capítulo, então deixa aí a sua Bíblia aberta em João 20, tá bom? João capítulo 20, eu costumo chamar esse capítulo, eu costumo dizer que esse é um capítulo de restauração.
Escreva em cima aí de João 20, se você tem caneta, caderno, telefone, tablet, o que você disser, você ter aí, escreva assim, capítulo da restauração. Amém? Eu vou contar até 3, você diga bem alto assim, capítulo da restauração, tá bom? Espera, eu vou contar até 3, espera. 1, 2, 3. Capítulo da restauração. Esse é o capítulo da restauração. E esse capítulo da restauração, ele começa assim, olha, no primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana. Aí o primeiro dia da semana é o domingo, né, gente? Né? O primeiro dia da semana, é o domingo. Então, o texto já começa nos mostrando qual é o dia, qual é o dia que os acontecimentos desse capítulo 20, qual o dia que vai acontecer. Então, no caso aqui é um domingo. Só que esse não é qualquer domingo. Não é um domingo como qualquer outro. Esse não é um domingo como um domingo normal. Eu costumo dizer, e isso é opinião minha, que se Jesus não voltar no domingo, esse aqui foi o domingo e será o domingo mais poderoso da história da humanidade. Eu costumo dizer que se Jesus não voltar no domingo, não haverá um domingo mais especial e mais poderoso que esse. Aí alguém pergunta, por que esse domingo é tão especial? Por que esse domingo é tão poderoso? Porque esse é o domingo da vitória, esse é o domingo da ressurreição. Então escreve aí o domingo da vitória, o domingo da ressurreição. Agora, vamos lá. Se é o domingo da vitória, se é o domingo da ressurreição, gente, o que se deve fazer no domingo da vitória, no domingo da ressurreição? Comemorar, celebrar, se alegrar, não é isso? O que se deve fazer no domingo mais poderoso, no domingo mais especial da história da humanidade? O que se deve fazer num domingo como esse? O que se deve fazer no domingo mais poderoso da história da humanidade? Alguém pode já pensar aí na mente, no coração e dizer assim: ô bispo, esse aqui é o domingo para fazer festa, é o domingo para se alegrar, é o domingo para pular, para ficar feliz, é um domingo para se alegrar em Deus, é um domingo para dar muito glória a Deus. Vamos ler o verso de número 1. No primeiro dia da semana, a Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Marca isso, ela foi ao sepulcro de madrugada. Agora, se nós estamos num dia de vitória, num dia de celebração, o que ela está fazendo lá no sepulcro? É dia de alegria, mas ela está indo para o lugar da tristeza. É dia de vida, mas ela caminha em direção ao local da morte. É dia de celebração, mas ela dá passos na direção de um ambiente de choro, de tristeza e de luto. Por que ela está fazendo esse movimento? Por que ela está fazendo essa jornada? Porque ela está fazendo esse caminho em direção ao sepulcro. Por que ela está fazendo essa jornada, esse caminho e essa direção? O problema não é o domingo. O problema foi o sábado e a sexta-feira que antecederam o domingo. Se você voltar 2 dias desse domingo, você vai chegar numa sexta-feira, diga assim, sexta, de traição, de sofrimento, de açoite, de julgamento e de crucificação. Os acontecimentos da sexta foram acontecimentos muito marcantes, não só para essa Maria, a Madalena, como todas as outras Marias, e também para os discípulos diretos de Jesus. Foram dias difíceis, de intenso sofrimento emocional, intenso sofrimento até físico, intenso sofrimento diante de tudo que Jesus viveu na sexta-feira. Então, os acontecimentos da sexta estavam influenciando o domingo.
Escreva isso: acontecimentos da sexta influenciando no domingo. Depois da sexta da crucificação, Jesus é tirado da cruz, colocado no sepulcro, uma pedra é rolada na porta do sepulcro, a sexta passa, a sexta acaba, e aí chega o sábado. O sábado era um dia de silêncio. Diga assim: sábado, dia de silêncio. Então, a sexta foi de dor, a sexta foi de sofrimento, a sexta foi de morte. Aí vem um sábado de silêncio e de luto. Veja que a sexta e o sábado foram dias dolorosos e dias difíceis. Foram dias de intensa dor, muito estresse, muitos questionamentos. E esses 2 dias, a sexta e o sábado, agora estão influenciando o domingo da vida dessa mulher e da vida dos discípulos. Interessante como que acontecimentos do nosso passado muitas vezes vêm influenciar o nosso presente. Como que acontecimentos lá da outra igreja tentam atrapalhar a nossa jornada num ambiente tão especial como esse que Deus vos colocou. Quantas pessoas que estão aqui e estão lutando com os acontecimentos lá daquele lugar que você veio, e aí você está todo fechado, todo retraído, todo tenso. O problema não é aqui, o problema não é as pessoas daqui, o problema é o que aconteceu na sexta-feira naquele lugar, o problema é o que aconteceu no sábado naquele lugar. Aí eu falo para alguém que você mudou de estado, você mudou de cidade, e aí mudou aqui para Santa Catarina, mudou para Bombinhas, um estado maravilhoso, qualidade de vida, uma cidade, você mora numa cidade que as pessoas vêm passar férias. Olha que privilégio, uma cidade tão agradável, tão bonita, uma cidade única, com qualidade de vida, mas a pessoa não aproveita, a pessoa não desfruta, porque ela está presa num acontecimento ruim, de uma sexta e de um sábado, que aconteceu em outro estado, que aconteceu em outra cidade. E assim, pessoas vão ficando presas em sociedades que não deram certo, relacionamentos que não deram certo, e você muda o calendário. Preste atenção, muda o calendário. Passam dias, passam semanas, passam meses, passam anos, o tempo cronológico passa, mas a pessoa ficou presa na lembrança, no sentimento e no acontecimento de uma situação do passado. Com carinho, toque em alguém e pergunte para ele assim: e aí, onde que você ficou preso? Foi tão traumático que aquela mulher viveu, que ela acorda num domingo pela manhã e volta para o local da morte e do sofrimento. Veja, olha aqui para mim, ela acorda domingo de manhã e ela volta no local do sofrimento. Aí tem gente que de tempo em tempo você pega o seu telefone, preste atenção que isso é muito importante, e você vai ouvir áudios de meses atrás, de anos atrás. Você vai escutar um áudio de discussão. Alguém reencaminhou para você um áudio de uma pessoa falando mal de você, e você fica escutando aquele áudio. Você fica pegando aqueles prints daquelas conversas que você recebeu, e você fica lendo aquelas conversas, vendo aquelas conversas, ouvindo aqueles áudios e voltando para os locais do seu sofrimento. Ou então você pega aquelas imagens constrangedoras, imagens, fotografias, e de madrugada, quando você acorda, você corre no seu telefone e fica olhando para aquelas imagens e pensando assim: que injustiça, como que ela fez isso comigo? Falsa, dizia que era minha amiga, mas eu descobri que era uma serpente. Falso, dizia que era meu amigo, estava me roubando.
falso, dizia que estava preocupado comigo, mas no fim estava me traindo. Talvez eu estou falando para alguém que de tempo em tempo você volta para ouvir aquelas conversas e aquilo te deixa mal. Você volta para ver aquelas imagens, aquelas fotos e aquilo não te faz bem. A Maria estava assim. Maria Madalena acorda no domingo pela manhã e ela começa a caminhar em direção ao local da morte, ao local do sofrimento. E olha o que acontece no verso de número 1 e depois o de número 2. Quando ela chega, ela viu que a pedra estava removida. Marque isso, pedra estava removida. Diga assim, a pedra estava removida. Acompanhe o raciocínio comigo. O que significa a pedra removida? A pedra removida era um sinal de que algo havia acontecido naquele lugar. Escreve aí assim, primeiro sinal. Por que que isso é importante? Porque quando você está preso numa situação difícil e dolorosa, até os sinais que se passam na sua frente, você vai interpretar e vai ver com os olhos da sua dor. Então, a Maria tinha um sinal de milagre. Diga assim, sinal de milagre. Mas ela não interpreta como milagre. Ela tem um sinal do milagre, mas ela enxerga aquilo como algo ruim. Engraçado, você está vivendo nesse momento, Deus te trouxe para um ambiente novo, para uma casa nova, conexões novas, amizades novas, um púlpito sadio, saudável, com palavra revelada, profética, ministração, discipulado, mas você não está conseguindo enxergar e contemplar o novo tempo e o novo momento de Deus para a sua vida. Eu estou falando para pessoas que o Senhor tem te dado inúmeros sinais que Ele é contigo. Ele tem dado sinal dentro da tua casa, na vida dos teus filhos, sinais financeiros, sinais de cuidado, mas talvez você não está conseguindo ver, identificar que Deus está trabalhando na sua vida e na sua história. A Maria viu a pedra removida, e em vez de pular, de saltar e de comemorar e entender que aquilo era um sinal de ressurreição, olha o que ela diz no verso 2. Ela sai correndo, vai ter com Simão Pedro e com outro discípulo que Jesus amava e diz assim: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Agora o que vai acontecer? A palavra dela vai gerar uma correria, vai gerar um movimento, e aqueles discípulos vão sair correndo, desesperados, em direção ao sepulcro. Quando eles chegam, você vai ver comigo, olha o verso 6, o 7 e o 8, eu estou aqui acelerando, diz assim: o Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro e viu os lençóis, o lenço que estivera na cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas havia sido deixado à parte. Então entrou o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, ele viu e creu. Marque isso, viu e creu. Por quê? O que a gente vê aqui? Um outro sinal, diga assim, o segundo sinal. Então agora nós vemos, ela teve dois sinais de um milagre, uma pedra que rolou, e agora ela tem um outro sinal, que são os discípulos que viram, e o discípulo que viu e creu. Aí alguém pensa assim: poxa bispo, agora ela deve ter ficado feliz, não é verdade? Agora ela deve ter celebrado, ela deve ter comemorado, porque os discípulos viram, João viu e creu, e olha o verso de número 10, os discípulos voltaram para casa. Quando os discípulos voltam para casa, o que há de se esperar? Ela deve ter saído da porta do sepulcro. O amigo acabou de ver e crer que um milagre havia acontecido. O discípulo acabou de ver e testemunhar que Jesus ressuscitou. Se ele ressuscitou, eu vou ficar fazendo o que na porta do túmulo? Mas, olha o que acontece no verso 11.
Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Ela permanecia no túmulo. Veja como ela estava presa naquele local. Veja como ela estava presa no sofrimento da sexta e no silêncio do sábado. Veja como ela estava presa naquela situação. Então, quando ela estava ainda dentro do túmulo chorando, ela se abaixa e olha para dentro do túmulo. Olha o verso 12. E ela viu 2 anjos vestidos de branco, um sentado onde o corpo de Jesus estava na cabeceira e o outro nos pés. Gente, vamos parar aqui, vamos ser sinceros. Está difícil de ver a sola da sandália do anjo. A mulher agora já viu, foi logo 2 anjos inteiros dentro do sepulcro. Escreve aí onde diz dos anjos, escreve assim, ó, terceiro sinal. Terceiro sinal. Ó, a pedra rolou, o discípulo creu, agora ela vê 2 anjos e o anjo vai conversar com ela. Olha o anjo. Mulher, por que choras? E ela responde, porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde puseram. Tendo dito isso, ela voltou para trás e ela viu o próprio Jesus em pé. Agora já é demais, gente. Ó, a pedra rolou, o discípulo creu, o anjo falou com ela, agora está o próprio Jesus em pé atrás dela. Mas o texto diz que ela não reconheceu que era Jesus. Por quê? É o que eu falei agora há pouco. Quando nós estamos presos numa situação, nós só conseguimos ver o pior de tudo. Não conseguimos ver e enxergar o agir e o mover de Deus na nossa vida e na nossa história. Então, Jesus vai fazer uma pergunta: mulher, por que você chora? A quem procura? Ela vai responder: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Ela está preocupada à procura da morte, do defunto, do corpo sem vida, e não tinha noção de que diante dela estava o Cristo vivo e ressurreto. Mas naquele momento algo vai acontecer, porque Jesus vai agora falar diretamente com aquela mulher. E quando Jesus começa a falar diretamente com ela, o que Jesus está fazendo ali na porta do sepulcro, diretamente com aquela Maria Madalena? Ele está restaurando a vida e o coração daquela mulher. Eu tenho uma boa notícia para você. Eu não sei onde você ficou preso, o que te prendeu, o que te segurou, ou quem te prendeu e quem te segurou. Mas o Jesus que ressuscitou no domingo de manhã está dizendo: eu vim nessa quinta na Identidade Church para libertar homens, para libertar mulheres, para libertar jovens, para libertar adolescentes, para libertar famílias e casamentos. E se você crê que Jesus tem poder para te libertar, enche esse lugar de adoração. Ele vai ao sepulcro para libertar aquela mulher e restaurar a vida dela. Se tiver alguém do seu lado, com carinho, pegue na mão dele e diga assim: é quinta de libertação e restauração. Jesus vai àquele ambiente para restaurar uma única pessoa, uma única mulher. Olha a importância de uma pessoa para Jesus. Olha a importância de uma pessoa para Jesus. Então talvez você está aqui e tem gente talvez se sente tão pequeno. Talvez as pessoas não saibam aí o seu nome. Talvez você está aí e as pessoas não conhecem a sua história. Talvez você se sente até pequeno diante da sua família. Tanta gente deu certo lá na tua família e você olha para si, para a sua história e pensa assim: poxa, eu não cresci como o meu irmão, eu não prosperei como o meu cunhado, eu não dei tão certo como a minha cunhada. E aí você está se sentindo hoje talvez aí tão pequeno, tão insignificante, tão esquecido. Mas o Jesus que no domingo pela manhã foi visitar e restaurar uma mulher na porta do sepulcro, Ele está dizendo: não importa como você se sente, importa que eu tenho um plano e um projeto na sua vida. E Jesus vai falar com aquela mulher,
E quando ele se revela para ela, algo muda dentro dela. Ela é tomada por um sentimento, por uma alegria, por algo inexplicável. E no momento da revelação, que Jesus se revela para ela e diz assim: olha, eu não estou morto, eu estou vivo, eu venci o inferno, eu venci a morte, eu venci a dor, eu venci tudo que aconteceu na sexta, eu venci tudo que aconteceu no sábado, e eu estou aqui exclusivamente para me revelar para você, restaurar a sua vida, restituir a sua história e trazer uma grande libertação para o seu coração. Então naquela hora, verso de número 18, olha o verso de número 18, olha aqui que verso poderoso, 18. Maria Madalena encontrou os discípulos e disse: eu vi o Senhor. E ela contou o que Jesus havia falado. A minha tradução diz assim no 18: a Maria Madalena saiu. Diga assim, a Maria, diga bem alto, Maria Madalena saiu. Eu vou contar até 3, você diga bem alto assim, saiu, tá bom? 1, 2, 3. Saiu. Porque qual é o impacto dessa palavra? Ela estava no local da morte, ela estava no ambiente do luto, do choro e da dor. Mas quando o Cristo vivo se revela a ela, trazendo a cura, a libertação e a transformação para o coração dela, a primeira coisa que ela faz é o seguinte: eu não quero mais ficar no local da morte, eu não quero mais ficar no local do luto, eu não quero ficar mais no local do sofrimento. Eu fui liberta, eu vou sair desse ambiente, desse lugar. Levante a sua mão. Decida nessa noite: eu não volto mais para os momentos de sofrimento, eu não volto mais para aqueles locais de dor, eu não volto mais para aquelas conversas, eu não volto mais para aquelas lembranças, eu não volto mais para aqueles áudios, eu não volto mais para aquelas situações. Porque, bispo, o mestre ressuscitou, já me restaurou e me entregou uma palavra: saia! Eu vou falar e quero ver você celebrar. Saia! A morte venceste, o véu tu rompeste. Quem sabe adora. A tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reina. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. E ela olha para o túmulo e diz assim: eu nunca mais volto aqui. Eu nunca mais acordo cedo e venho para cá. Eu nunca mais venho bater nessa porta. Eu nunca mais volto para cá. Eu estou recebendo uma grande libertação. Eu entendi. A vida não acabou na sexta. O projeto não acabou no sábado. O plano não fracassou na sexta. O barco não afundou no sábado. Pelo contrário, é domingo de boas notícias. Oh glória! O inferno te prendeu por muito tempo. O inimigo prendeu teu ministério por muito tempo.
O inimigo prendeu a tua casa, a tua família por muito tempo, mas hoje eu tenho uma palavra: a porta da prisão está aberta. De novo. A porta do sepulcro está aberta. Saia! Pegue na mão de 2, 3 pessoas, balance e diga: saia rápido, saia aí no fundo, saia. Eu vou contar até 3 e você vai bradar, você vai dizer bem alto, mais alto que você puder. Vai ser o grito da tua libertação. Eu já estou liberto, mas vai pela fé aí, ajuda o pregador. Motiva aí o teu vizinho. Quando eu contar até 3, você vai dizer assim: eu já saí. Vou contar até 3, você vai dizer: eu já saí. Tá bom? 1, 2, 3. Verso de número 19. No mesmo dia, ao cair da tarde daquele dia, o domingo da manhã, o domingo da ressurreição, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Agora, não é a Maria, são os discípulos, fechados, trancados, assustados e amedrontados. Veja que a equipe, o grupo, a equipe de Jesus, eles estavam bloqueados, fechados e paralisados. Repita comigo: bloqueados, fechados e paralisados. O texto diz que eles estavam com medo e assustados. O que o medo faz? O medo rouba a nossa paz, o medo rouba a nossa alegria. O que o medo faz? O medo coloca limites, o medo fecha a porta, fecham as portas. O medo bloqueia o nosso avanço, impede-nos de avançar. É assim que os discípulos estavam. Mas Jesus havia chamado esses homens para o avanço e não para a prisão. Jesus havia chamado esses homens para anunciar o evangelho em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até nos confins da terra. Eles não poderiam ficar presos, parados, limitados por causa do medo. Como tem pessoas que aqui estão hoje. Jesus te chamou para algo maior. A geografia que Deus tem para você é maior. Ele quer aumentar o alcance dos seus negócios. Ele quer aumentar o alcance do seu ministério. Ele quer aumentar o alcance daquilo que Ele colocou na sua mão. Mas talvez eu prego para alguém que está preso dentro de uma casa, preso pelo medo, preso por inúmeras situações. Pela manhã, Jesus liberta a Maria. À tarde, Ele vai fazer uma visitinha na casa dos discípulos. Eu não sei onde você ficou preso. Pela manhã foi a Maria, à tarde foi a casa dos discípulos. Eu sei de algo: o Jesus que entrou nessa casa está entrando e visitando a tua, a minha, a nossa casa. Balança alguém e diga assim: Jesus está visitando a tua casa. Dê um glória. Jesus está visitando a tua casa. Vamos ver se você consegue dar um glória a Deus hoje. Aê! Eu não sou mais escravo do medo. Diga assim: eu sou. Aleluia. Se você conhece o vizinho, a vizinha, dá um abraço nele, dá um abraço nela, toca nele, toca nela e diga assim: Jesus acabou de visitar a tua casa. Jesus acabou de visitar a tua casa. Jesus acabou de visitar a tua família, os teus negócios.
Ei, se Jesus está falando contigo, eu quero ver adoração, quero ver glória, quero ver aleluia. Enche esse lugar de louvor a Deus. Aleluia. Me dá mais 5 minutos. Pode se assentar. Eu sei que você está animado. Eu tenho que entregar tudo que Jesus colocou no meu coração. Eu sou pastor de igreja. Pastor de igreja comprometido com a palavra, comprometido com a revelação. Então, segura aí. Diga assim: Jesus entrou na casa. O que ele foi fazer na casa? Restaurar os discípulos. E aí você lê depois todo esses versos aí, 19, 20, 21. Porque no 21 Jesus vai dizer assim para eles, ó. Jesus disse outra vez e falou assim: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Isso aqui é poderoso. Vou ler, ó. Assim como o Pai me enviou, eu também estou enviando vocês. A ideia é o seguinte: que jeito estava a porta lá no começo do texto? Fechada, diga fechada. Aí, ó, minha irmã, dá um passinho aí, minha irmã, senhora. Isso, ó, a porta estava fechada. Agora a ilustração minha, Jesus fala assim, ó: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E ele aponta para a porta fechada, porque ele está dizendo assim: vocês fecharam a porta pelo medo, chegou a hora de abrir a porta na ousadia do meu espírito. Abra a porta, pode abrir, deixa aberta. Eu estou enviando vocês. Jesus estava dizendo: eu não reuni discípulos amedrontados e assustados. Eu não reuni homens, discípulos, para ficarem trancados com medo dentro de uma casa. Essa é a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão. Elas não resistirão o avanço do meu povo e o avanço da minha igreja. Identidade Church, nessa conferência, assim diz o Senhor: eu restauro tua ousadia, eu restauro a tua força, eu restauro sua autoridade. Abre a porta! Abre a porta! Abre a porta! Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas. Ele trabalha pra quem ele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aquele tapinha santo. Presta a tua mão, serva de Deus. Você vai fazer assim, ó. Você vai dar o tapinha e vai falar pro teu vizinho assim, ó: abre a porta. 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 5 pessoas digam: abre a porta. Abre a porta. Abre a porta. O Senhor te dá autoridade, te dá coragem, te dá ousadia. Abre a porta. Avance, Identidade Church. Avance com autoridade. Avance com ousadia. Avance com confiança. Abra a porta. Senta aí mais 1 minuto.
Mais um minuto. Meu Deus. Ô glória. Mas havia um problema. Diga assim: havia um problema. No melhor dia do ano, no melhor dia, no melhor culto. Sabe o melhor culto do ano? Sabe o melhor dia do ano? Naquele dia, um discípulo faltou. Um discípulo faltou naquele dia. Estavam todos reunidos, mas faltava um. Toque alguém e fala assim: Jesus se preocupa com um. Verso 24. Ora, o Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio, Jesus apareceu. Diga para o vizinho: faltava o Tomé. O Tomé naquele dia faltou no culto. Tomé faltou. Sabe que Tomé foi andar de jet ski naquele dia? Misericórdia, hein? Faltou. O Tomé não foi no culto. Diga aí para o teu vizinho: você já faltou em situações importantes? Porque agora o Tomé apareceu lá. Aí o povo assim: Tomé, você não sabe o que aconteceu, Tomé. Mas o Tomé assim, meio moribundo. O Tomé está parecendo torcedor do Vasco da Gama, assim, meio para baixo, meio desanimado. Nada conta, tá? Aí ele faz assim: que alegria é essa? O que aconteceu? Aí o pessoal fala: Tomé, o Senhor ressuscitou, Tomé. Que conversa é essa, rapaz? Ressuscitou? Para, rapaz, para. Brincar com coisa séria. Você está brincando com coisa séria? Sério? Ó, ele veio esse domingo aqui. Domingo agora. Domingo passado ele estava aqui. Ele veio aqui na Identidade Church. Ele estava aqui no culto. Ele veio aqui, ele esteve aqui. Ele estava aqui domingo agora. Diga aí para o teu vizinho: olha, Jesus teve domingo agora aqui no culto. Ele teve domingo agora aqui. 25. Eles falaram assim: Tomé, nós vimos o Senhor. Aí ele responde: ó, se eu não ver as mãos, o sinal do cravo, dos cravos, e não colocar o dedão, meu dedo, o indicador, não pôr o dedo lá, e se eu não colocar o dedo lá do lado onde entrou a lança, de maneira alguma eu vou acreditar. Então quem é o Tomé? O Tomé é o discípulo que estava atrasado. O discípulo que estava atrasado. E agora eu estou pregando para pessoas que na sua agenda, no seu calendário, no calendário dos homens, da família, alguém já até falou para você assim: você está atrasado, tua vida está atrasada, as coisas estão tudo atrasadas na tua vida. E tem gente aqui que está lutando com esse pensamento: ah, eu tinha que ter feito isso. Eu estou pregando para pessoas que você olha para trás e diz assim: o melhor momento da minha vida já passou. Os melhores dias da minha vida já passaram. Tomé perdeu o melhor dia, gente. O dia que Jesus ressuscitou e apareceu na casa, ele não estava. Ele havia perdido o melhor. E aí tem gente que está com esse pensamento, com essa atitude: o melhor momento da minha vida foi, meu melhor momento passou. Outros estão com esse pensamento: olha, eu estou todo atrasado, já estou atrasando, a minha vida está atrasada. Alguém foi lá falar contigo e falou assim: tu está atrasado, as coisas estão atrasadas na tua vida. Olha, eu acho que Deus nem vai te usar, não tem nem como Deus cumprir promessa na tua vida. Tomé estava desse jeito. Eu vou contar até 3, diga para alguém assim: ó, o Tomé estava atrasado. 1, 2, 3. Aí acabou a conversa ali. Acabou a conversa. Ficou ali cada um cuidando da sua vida. Verso de número 25. Passado 8 dias. 8 dias. Então se foi no domingo, isso aqui devia ser numa segunda, né? Devia ser numa segunda, né? O primeiro foi no domingo, 8 dias, foi na segunda. Eu acho interessante isso, né? Que tem gente que reclama da segunda-feira, mas Jesus pode se revelar até numa segunda-feira.
Por isso que se eu fosse você, eu não perdi essa segunda-feira aqui, que vai estar aqui, da nossa conferência Simplesmente Jesus. Amém? Vou falar de novo aí para você se alegrar, ó. A segunda-feira será um dia marcante e revelador na vida de algumas pessoas. Viu? Pega na mão de alguém e fala assim: vem na segunda, meu filho. 8 dias depois, estava todos os discípulos reunidos, e o Tomé estava com eles. Naquele dia o Tomé não faltou. Naquele dia o Tomé veio. O Tomé pode não ter vindo hoje aqui na quinta, mas ele vai estar na segunda aqui. Naquele dia, lá naquele encontro, o segundo encontro, lá estava o Tomé no meio deles. Imagina o povo contando: gente, olha, nós estávamos aqui nessa casa, de repente, olha, Jesus apareceu bem aqui no meio. E o Tomé pensando assim: poxa vida, eu perdi o melhor momento, eu perdi o melhor dia. Que coisa, imagina o conflito na cabeça dele. Olha, todos viram, eu estou atrasado, estou atrás de todo mundo viu, eu não vi, todo mundo recebeu, eu não recebi. E 26. Estando as portas trancadas, veio Jesus e se colocou no meio de novo e disse: paz seja convosco. Imagine agora a alegria dentro da casa. Então Jesus vira diretamente para Tomé e fala assim: oi Tomé, vem aqui e coloca o teu dedo na minha mão. Chega aqui e coloca o dedo também do meu lado. E não seja mais incrédulo, seja um crente. E naquela hora o Tomé gritou e disse assim: Senhor meu e Deus meu, o que aconteceu aqui, Senhor meu e Deus meu? Naquela hora que o Senhor aparece naquela casa, Ele aparece e se revela exclusivamente para Tomé. Porque quando Ele se manifesta exclusivamente para Tomé, Ele está dizendo assim: Tomé, eu sou o Jesus Salvador que se importa com a alma de uma única pessoa. Você é muito importante para Jesus aqui na sua individualidade. Essa igreja linda e maravilhosa com as suas 1000 e tantas cadeiras, mas você, na sua individualidade, você tem valor. E quando Jesus se revela para ele, ele está dizendo assim para Tomé: Tomé, não é porque você faltou que eu vou te descartar. Não é porque você não veio que eu vou te deixar de lado. Não é porque você não estava presente que eu vou te deitar e te jogar fora. Pelo contrário, eu vim aqui, Tomé, para te dizer: eu ainda conto contigo. E eu tenho uma palavra para algum Tomé e alguma Tomé hoje aqui: Jesus ainda conta contigo. Tomé, eu vim aqui para te dizer, eu vim aqui para te restaurar, eu vim aqui para restituir o teu ministério, eu vim aqui para te devolver a autoridade apostólica, eu vim aqui para devolver para você a sua cadeira e a sua posição no meio dos meus discípulos e apóstolos, porque Tomé, eu ainda tenho negócio contigo nessa terra, eu quero te usar, Tomé. Hoje, o Pai está devolvendo a autoridade para alguém, o Pai está devolvendo o direito para alguém. O Pai está devolvendo o direito que foi perdido, roubado. Ele está entregando na mão de alguém. E Ele está dizendo: eu te chamei lá atrás, eu continuo contando contigo hoje. A promessa está de pé, a palavra está de pé, o chamado está de pé. Tomé, volta para o jogo, Tomé, volta para o jogo. Eu ainda conto contigo. E naquele dia, Tomé foi reintegrado. Naquele dia, Tomé foi novamente recebido. Tomé foi contratado novamente. Tomé foi recebido novamente. E naquele dia, Tomé recebe o direito de ter uma cadeira no meio dos discípulos, no meio dos apóstolos. Naquele dia, Tomé recebe a unção apostólica, a cadeira, o direito de estar junto dos discípulos que testemunharam e testificaram da ressurreição do Senhor. Naquele dia, Tomé foi restituído. Naquele dia,
ministério restituído. Naquele dia, ministérios restaurados e identidade. Church, eu termino aqui. Hoje o Pai está restituindo pessoas nessa casa e nesse lugar. Desocupe a sua mão e fique em pé um minuto. Fique em pé um minuto. Porque eu quero fazer um convite. Eu preciso fazer um convite e termino aqui. Só você que precisa ser restaurado e restituído em alguma área da sua vida. Como a Maria Madalena, como Tomé, ou como os discípulos com a porta fechada. Pede licença para o teu vizinho e vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Só você que... Vem meu filho, está aqui o primeiro, pode vir. Vem minha filha, está aqui a segunda. Pede licença e fala para alguém: eu tenho que ir lá para frente, que é a quinta-feira da minha restituição. É a quinta-feira da minha restauração. Vai chegando bem pertinho aqui do altar, porque vai vir muita gente, pode vir. À tarde o Senhor me deu uma visão, eu vi essa frente repleta de pessoas. Saia do seu lugar e venha, 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 venha. O Pai está à tua espera. Venha Maria Madalena, venha Tomé, venha os discípulos. Teu ministério será restaurado, tua casa e tua família será restaurada, sua vida será restaurada. O fogo de Deus vai te pegar mais uma vez. Você vai falar em mistérios outra vez, vai pregar de novo, vai tocar de novo, vai servir mais uma vez, vai empreender de novo. Chaves estão sendo depositadas, chaves estão sendo entregues. Venha. Isso.